Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez, e desta feita, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 4. Chegou o momento da pregação da palavra do nosso Deus. O culto ao nosso Senhor tem os seus atos na liturgia, atos de exaltação, como acabamos de cantar aqui, somente Ele é exaltado, e nós também o exaltamos ouvindo da pregação da palavra do nosso Deus. Há um equívoco no meio do povo de Deus quando se reúne para cultuar, pensar que adorar o Senhor Deus é só no momento em que a igreja está cantando. Também não é, meus irmãos. Por isso devemos cantar com alegria, com satisfação, porque é adoração mesmo. Um dia estaremos na glória louvando o Senhor Deus de maneira perfeita. Mas ao ouvir da pregação da palavra de Deus também é um ato de adoração. Então você pode expressar alegria no teu coração ouvindo da pregação, uma vez que esta pregação é uma pregação bíblica, centrada naquilo que está revelado. Não é nada novo que eu irei trazer para vocês, meus irmãos. Eu vou ler aqui um antigo texto, que nós cremos que a palavra viva que se faz nova no nosso coração quando anunciada. Então, a mensagem será nova nesse sentido, porque a palavra de Deus é viva e eficaz quando meditamos. Então, eu vou ler os versículos 7 a 16, é a porção que nós temos para esta noite. Nós estamos com esta igreja fazendo uma exposição de toda esta carta. Começamos lá no capítulo 1, fizemos aqui uma introdução da carta, um panorama do que Paulo quis dizer nesta carta. Entramos no capítulo 1, mostrando que Deus é soberano sobre a igreja, é Ele que escolhe, é Ele que elege, e Ele faz isso fora do tempo, é atemporal, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é Ele que distribui dons como lhe apraz no meio da igreja, uma vez que a igreja é dele. Nós vimos aqui que Paulo está apresentando para a igreja doutrina pesada. Ele não tem problema nenhum em anunciar doutrina boa para a igreja. Ele não está com aquela dificuldade de pensar que irmãos não irão entender o que ele vai falar. Aliás, ele sabe que ele depende do Espírito Santo. Tanto é que no capítulo 3 nós finalizamos o capítulo mostrando que Paulo se colocou de joelho por esta causa. Que causa, meus irmãos? A causa doutrinária que ele apresentou à igreja, que ele sabe que foi um assunto pesado, que se não houver intervenção divina, ninguém vai compreender. E aí então entramos no capítulo 4, que é a parte prática do texto, falando sobre a unidade ou modo digno que os cristãos devem viver. E hoje, a partir do versículo 7, nós iremos ver os dons que foram distribuídos para os membros da igreja. Então, acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 7 até o versículo 16. E eu peço que você atente para a leitura e depois mantenha a sua Bíblia aberta e fique atento ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Nosso querido seminarista já fez a oração rogando ao Senhor iluminação para a compreensão do texto. Meus irmãos, é fato que nós estamos com um texto muito antigo, que o apóstolo Paulo escreveu de uma maneira tão dramática. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu de uma liberdade restrita. Esta é uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Ele está na sua primeira prisão em Roma. É uma prisão domiciliar, óbvio, mas é uma prisão. E ele tem informação da igreja que ele mesmo plantou nesta cidade quando ele tinha liberdade e passou por aquela cidade evangelizando. O apóstolo Paulo era um missionário itinerante. Ele saía nas regiões onde o evangelho ainda não tinha chegado e ali então anunciava Cristo, e somente Cristo, e este crucificado. E ele escreve para orientar aqueles irmãos. Ele tem algumas informações que chegou até ele, e ele escreve para firmar aqueles irmãos no caminho do Senhor e a não desistir, num tempo muito difícil. Meus irmãos, no primeiro século, ser cristão não era coisa fácil, tanto é que possivelmente havia algumas dúvidas no coração dos irmãos dessa igreja, se de fato valia a pena manter-se no caminho que eles abraçaram, a fé em Cristo Jesus, porque se Jesus é todo poderoso, é o libertador, nos abençoa, por que o nosso pastor está preso, perdeu a sua liberdade? E então ele aproveita nesta carta para dizer que a prisão dele tem um grande benefício para a igreja. Aquilo está dentro dos planos eternos do Senhor para despertar a igreja. Não sei se vocês lembram quando nós fizemos a exposição desta carta, no capítulo 3, ele já diz isso, está aí no versículo 1, ele diz assim, Efésios 3:1, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então ele está preso e ele entende que aquilo ali é uma ação amorosa, que Deus está tratando com ele em favor da igreja de Éfeso. Então a gente fica sem entender, meus irmãos, esta teologia triunfalista que é anunciada hoje nos nossos dias, que tudo vai dar certo para o cristão. E quando se diz tudo vai dar certo, é que você não vai enfrentar nenhuma tribulação, porque se você enfrentar, alguma coisa está errada na sua vida. Se você está enfrentando luta, se você está sofrendo perseguição, alguma coisa está errada na sua vida, tem um pecado escondido aí, ou então são os demônios. Longe de Paulo olhar para esse lado, ele vai ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Ele quase que chega ao ponto de dar graças a Deus pela prisão dele. Aliás, ele faz isso, porque se não fosse a prisão, jamais os soldados romanos possivelmente iriam ouvir da pregação do Evangelho. E Paulo não perdia tempo. A prisão para ele não era algo desanimador, era sempre uma oportunidade. E o capítulo 4, meus irmãos, como eu já disse, é a parte prática de tudo que Paulo ensinou para a igreja. Porque uma coisa é a igreja aprender teologia boa, saber doutrina correta, ortodoxia viva na mente da igreja, e outra coisa é ter prática, ter a sua ortopraxia, é você viver o que tem ouvido ou
ou aprendido. Porque de nada adianta, meus irmãos, sermos apenas bons ouvintes de sermões certinhos. A nossa igreja é uma igreja que zela em estudar teologia boa e pregar com fidelidade as Escrituras. Mas do que adianta, meus irmãos, se isso ficar só no campo da mente de vocês? Vocês saírem daqui e dizer: que sermão maravilhoso, o pastor foi fiel no texto, ele não pregou heresia. Se isso não fizer diferença na sua vida quando você for embora, quando você entrar no seu carro e estiver no trânsito, amanhã, se o Senhor Deus te der vida lá no seu trabalho ou no seu estudo, se isso não fizer diferença nenhuma, de nada adiantou. É o que Tiago vai dizer para os irmãos: não sejamos apenas ouvintes, mas operoso praticante. Então agora Paulo começa a ensinar à igreja que a igreja não deve viver na letargia, porque a igreja foi chamada para viver e apresentar aquilo que Cristo fez por ela, que são os dons que nós vamos ver aqui. E estes dons, meus irmãos, são dons variados para mostrar a unidade da igreja. Nem todo mundo na igreja tem que estudar teologia para virar pastor. Tem gente que pode estudar teologia para outras coisas. Você pode se qualificar, não necessariamente para ser um pastor ou para ser um mestre. Mas me parece que o único dom na igreja é o de pastor. Mas ninguém tem nenhum outro dom. Isso eu estou falando na nossa igreja. Em outras igrejas, talvez o dom em destaque é um outro dom aí que traz uma manifestação no meio do povo de Deus. Então, Paulo, com calma aqui, ele vai apresentar qual é a vontade de Deus para a sua igreja quando Cristo dispensa dons para cada membro. Então aqui Paulo vai tratar da variedade na unidade. Guarda isso no teu coração. Variedade na unidade. Vamos lá para o versículo 7. Por gentileza, olha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós. Preste atenção que ele se inclui. Ele não está lá na igreja de Éfeso, mas ele sabe que igreja não é a placa da denominação. Igreja são pessoas que foram salvas, lavadas e remidas no sangue de Cristo. Sejam membros lá em Éfeso ou membros na cidade de Betim ou em qualquer outro local. Ali está a igreja de Cristo, sejam membros da igreja presbiteriana do Brasil, ou seja, membro de qualquer outra igreja reconhecida como tal, como igreja verdadeira de Cristo. Ali está a igreja do Senhor Jesus. No sermão passado, não sei se vocês lembram, eu disse isto, meus irmãos: a marca de uma seita é quando uma denominação se fecha achando que só ela é certa e salvação só dentro dela, fora dela não há salvação. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nunca pregamos isso. Nós nunca dissemos que salvação só dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz com muita dedicação e fidelidade é anunciar o caminho da salvação, que é Jesus. Mas a Igreja Presbiteriana não salva ninguém. E eu afirmei no sermão passado que muitas vezes a placa da denominação nos divide, que às vezes nós nos sentimos muito exclusivos, e às vezes nós ficamos aí diante do mundo que olha para nós nesta disputa de entendimento teológico. Eu sou calvinista e o outro é arminiano. Se eu sou calvinista, então só há salvação dentro da igreja calvinista, e os irmãos da igreja que são arminianos, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não há salvação para eles. Paulo aqui não está com esta intenção, até porque seria um anacronismo, né? Com essa questão que hoje nos divide, meus irmãos. Eu lamento dizer, é claro que existem as exceções, eu afirmei isso. Existem os pontos elementares da fé cristã que dá para caminharmos juntos. E é claro que nós vamos identificar aqueles que ferem princípios elementares das Escrituras, que aí então não dá para a gente caminhar junto. Eu não posso chamá-los de irmãos.
mas nós presbiterianos não temos a pretensão de dizer que só nós estamos certos, mas talvez nós temos a pretensão de dizer, é a igreja que mais busca pela verdade, porque nós não temos medo de abrir a Bíblia e dizer o que ela quer dizer, ainda que possa deixar alguém triste. É o que a Bíblia diz, e assim diz o Senhor. Este é o nosso compromisso. Então preste atenção no versículo 7, que Paulo vai dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui, meus irmãos, é o que todos os cristãos têm em comum, para aquilo que difere um cristão do outro. Estamos unidos por causa de Cristo, que é a cabeça, mas nós somos diferentes na manifestação da ação de Cristo na vida da igreja. A unidade da igreja em nenhum lugar fica mais evidente do que nessa interdependência orgânica que é o corpo de Cristo. É um mistério, meus irmãos, como que a igreja de Cristo pode ser composta de pessoas de vários locais, que se identificam como membro de um corpo só, e há variedade, um é mais animado, canta com mais animosidade, e o outro já é mais acomedido, o outro já é mais na dele. E aquele que é animado não critica aquele que é mais tranquilo, e o que é mais tranquilo não critica aquele que é mais animado, porque um crê que pode comer de tudo, usando talvez um texto fora de contexto, mas o outro crê que só pode comer legumes, mas todos fazem parte do corpo, meus irmãos. Então o versículo 7, Paulo já quer deixar isso aqui bem claro, esta variedade na unidade. O dom é segundo a proporção do dom de Cristo. É Cristo que tem dom para derramar na sua igreja, e Ele faz isso segundo a proporção do seu dom. O que Ele faz na minha vida, Ele não vai fazer na vida do meu irmão Robson com a Ludmila, ou na vida do seminarista Osiel com a esposa dele, a Jennifer. Mas isso não significa que eles não façam parte do corpo de Cristo. Não sei se vocês estão entendendo. Olha comigo o versículo 8, 9 e 10, meus irmãos. Para fundamentar o que ele disse, Paulo diz o seguinte: por isso, e agora ele vai fazer uma citação das palavras de Davi, que era um tipo de Cristo, e a citação é esta: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isto está registrado no Salmo de número 68, versículo 18. Aliás, meu irmão Robson, por gentileza, o Salmo 68, versículo 18, é algo que consolador, meus irmãos, numa época em que o Senhor Jesus ainda nem havia o aguardo da vida do Messias, mas ainda estava longe o cumprimento. O Salmo diz assim, e é uma profecia sobre Cristo: subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens para si, por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles, ou seja, para que Deus pudesse tabernacular com os homens. E o versículo de número 19 e 20, Davi diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa saber que nós temos um Deus que leva o nosso fardo. Aliás, o Senhor Jesus, quando esteve no nosso meio, Ele disse: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, e vocês podem tomar o meu jugo, porque ele é suave, o meu fardo é leve. E nós temos aí a profecia sobre quando Ele viesse, o que Ele iria fazer, e diz lá que é todo dia, ou numa outra tradução, o dia todo. Deus é a nossa salvação. E o versículo 20 diz assim: o nosso Deus é o Deus libertador.
Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Esta foi a missão de Cristo ter vindo a este mundo, meus irmãos, matar a nossa morte, morrer a nossa morte, cumprir a exigência daquilo que causava a morte condenatória em nós. Então, voltando para Efésios 4:8, Paulo, para fundamentar que Cristo age na vida da igreja segundo a proporção do dom dele, ele cita o que aconteceu. E o versículo de número 9, olha aí na sua Bíblia, diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Paulo, já imaginando que haveria perguntas, ele antecipa fazendo perguntas. E a pergunta é óbvia, meus irmãos. Aqui há interpretações equivocadas. Há quem diga que esta região ou as regiões inferiores da terra é o inferno, que quando Jesus morreu na cruz, aquele tempo que ele ficou morto, ele foi lá no inferno tomar as chaves da mão de Satanás e pisou na cabeça de Satanás. E agora o diabo está com baitas esparadrapos na cabeça, porque Jesus venceu Satanás lá no inferno. O texto não está falando disso, meus irmãos. Região ou regiões inferiores aqui, o nosso entendimento é que quem era Cristo, quem era a segunda pessoa da Trindade antes de encarnar, o Deus glorioso, cheio de glória, e ele se esvazia dessa glória que estava lá no alto, lá no céu dos céus, e desce aqui nas regiões inferiores, que é o mundo criado, a terra. E se você quiser ir um pouco mais além, ele morreu literalmente e foi sepultado, foi para a tumba. Como que ele foi para as regiões inferiores? Mas ele não ficou lá. Diz aí, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Foi isso que o Senhor Jesus fez, meus irmãos. Quando aqui ele veio, ele morreu, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, como cantamos aqui, e subiu aos céus, sentou à direita da majestade e disse para os seus discípulos: vocês ficam em Jerusalém, até que do alto eu então encha vocês de todas as coisas, que eu derrame sobre vocês a promessa. E nós sabemos que promessa que foi, meus irmãos. Então, aqueles que estão em Cristo, é isso que Paulo quer dizer, era cativo de alguma coisa, só que com a morte de Cristo, agora o próprio Senhor Jesus levou cativo o cativeiro, e não só isso, e ele deu dons aos homens. No Salmo 68, diz que ele faz isso com homens rebeldes. É a nossa humanidade. Todos nós éramos rebeldes e fomos domados, fomos convertidos, fomos salvos. Você quer um exemplo disso? O próprio Paulo. Quem era Paulo antes da conversão? Numa visão cristã, um homem que era terrível. Ele mesmo registra isso, ele deixa isso claro, um rebelde. E agora a graça alcançou ele, e ele explica isso para a igreja. É Deus em Cristo que faz isso. Então Cristo, preste atenção no raciocínio, por meio da sua morte, ressurreição e glorificação, quebrou ou tirou as correntes do cativo que Satanás impunha sobre nós, o nosso arco inimigo. Nós fomos transferidos do império das trevas para o reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, é o próprio Paulo que diz isto. Colossenses 1,13, ele diz assim: ele aqui é Jesus, nos libertou do império das trevas. Preste atenção que ele diz assim, nos libertou, ou seja, ele estava também debaixo do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e nenhuma condenação há. Que privilégio, meus irmãos, para a igreja saber disso. Paulo está argumentando porque ele vai dizer que Deus move no meio da igreja, dando dons para que a igreja não viva numa letargia.
coisa extraordinária aqui. E se você olhar o texto lá de Efésios 4, versículo de número 10, este encher todas as coisas vai nesta linha de que nós fomos libertos para que agora pudéssemos então ser cheio de alguma coisa. Nós éramos escravos das trevas, de Satanás, agora nós somos escravos de Cristo, para a realização dos dons que Ele mesmo nos concede. Meus irmãos, nesse sentido não há neutralidade. Ou a pessoa ainda está debaixo da escravidão de Satanás nas trevas, ou ela foi transportada para o reino do Filho do amor de Deus, e está agora cativa em Cristo. Não há uma neutralidade para o ser humano. O ateu que diz que é ateu, não existe neutralidade, ele só não sabe disso, ele está cativo nas trevas, até que a luz brote na mente dele, e aí então agora ele passa a ser cativo de outro. Então, meus irmãos, olha a nossa condição aqui nesse mundo: ou a pessoa está prisioneira por Satanás e fazendo a vontade dele, ou você está prisioneiro de Cristo e fazendo a vontade de Cristo. Não há neutralidade. Lê do engano, quando alguém acha, não, eu não sirvo nem o diabo e nem a Jesus. Então você serve a quem? A mim mesmo. Então você está sendo enganado. Eis aí um discípulo do enganador. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, o apóstolo Pedro diz assim para a igreja: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme. É 1 Pedro 4, versículo 10, por gentileza, só para os irmãos acompanhar. Isso, acompanha aí. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro também vai nessa mesma linha. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros. A linguagem aqui é muito bonita, é a linguagem da dona de casa, que tenha na sua despensa alimento que vai preparar para a sua família. Jamais uma dona de casa vai abrir a despensa e ver o que tem lá dentro e vai pegar alimento estragado para servir para a família. Ela vai pegar alimentos bons e vai fazer uma comida boa. É disso que Pedro está dizendo: vocês que receberam dons, vocês façam isso como bons dispenseiros, com alegria no coração, com satisfação, porque vocês foram escolhidos para isso. E aí ele continua: se alguém fala, versículo 11, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a revelação de Deus, com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Não é na sua força, é na força que o Senhor supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Viu que amém é uma confirmação? Ali é uma exclamação, é verdade. É isso mesmo. Perceberam que não há nenhuma glória para aqueles que recebem dons, ainda que possam ser dons miraculosos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas não há nenhuma glória para o membro no corpo, para que ninguém se glorie. Porque pode ser que a pessoa diz: não, eu sou o cara, Deus me dotou de um dom, e quando eu falo de uma maneira, porque eu sou especial. Aí ele está puxando a glória para ele. Você conhece gente assim, que quer aparecer na igreja? Pregador que dá show no púlpito, porque ele tem um dom da oratória, do poder da persuasão, e aí Cristo some no sermão dele, quem aparece é ele, o bonitinho lá que fica dando show para a multidão. Olha aqui, meus irmãos, o que Pedro diz: para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem salvou os membros do corpo da igreja, que é dele mesmo. Voltando aí para Efésios capítulo 4, agora ele vai entrar no versículo 11, e aqui ele vai dar detalhes. Olha aí, por gentileza, meus irmãos, Efésios 11, 4. Digo, Efésios 4, 11.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Eita, dom de apóstolo, ou o dom de apóstolo. Meus irmãos, foi o Senhor Jesus mesmo que fez isso. O Senhor Jesus tinha muitos outros discípulos, mas apenas 12, depois de uma intensa oração à noite, ele escolhe para si esses homens e denominam de apóstolos. Um discípulo, meus irmãos, é um seguidor, mas um apóstolo é alguém que foi comissionado. Os apóstolos tinham 3 qualificações, pelo menos que nós encontramos nas Escrituras. Primeiro, ele tinha que conhecer pessoalmente a Jesus, ou ter andado com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, que foi criticado porque ele foi feito apóstolo fora de tempo, e muitos duvidavam se ele era um apóstolo verdadeiro. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, é quase que uma defesa do apostolado dele para essa igreja que criticava muito ele. Ele diz assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Porque ele deu testemunho que ele viu, é o testemunho lá no caminho de Damasco. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Depois vocês leiam o capítulo todo. Então ele está dando aqui uma credencial do que é um verdadeiro apóstolo. Ele está dando um testemunho dizendo: eu vi o Senhor, Ele apareceu para mim, Ele me comissionou, e vocês, coríntios, são prova do fruto desse meu trabalho de apóstolo. Porque um apóstolo tinha que ter sido chamado pelo Senhor Jesus, tinha que ter visto o Senhor Jesus. Então aqui está uma qualificação, mas tem uma segunda, parece redundante, mas é ser testemunha ocular ou titular da ressurreição, ter visto Jesus ressurreto. Atos capítulo 1, versículo 21 a 23, quando os apóstolos foram eleger um novo apóstolo no lugar de Judas, olha a recomendação que eles deram. Atos 1, 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, ressurreição, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Versículo 23. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E aí você já sabe quem é que foi escolhido ali no lugar de Judas. Então esta é uma outra qualificação de apóstolo. Teria que ter visto Jesus ressurreto, ter sido testemunha. E tem uma terceira, meus irmãos, é que deveria ter um ministério autenticado com milagres extraordinários, ou milagres especiais. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, não com uma carteirada dizendo que é apóstolo, mas diz lá, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Meus irmãos, é por isso que os apóstolos tinham tanta convicção do que Deus iria fazer. Ele chegava para o paralítico e dizia assim, levanta e anda, e levantava. Ele chegava para o morto e dizia, volta alma no morto, e o morto voltava a viver. Pedro fez isso, Paulo fez isso com Eutico, que caiu lá da janela, porque o sermão se esticou, né? Então eles tinham as credenciais. Então 3 evidências ou qualificações de apóstolo. Então você já sabe onde eu vou chegar. Nesse sentido, não temos mais apóstolos hoje. Meus irmãos, eu sei que está gravando e eu não tenho problema nenhum em dizer isso,
Das duas umas, esta montoeira de apóstolos que nós temos no Brasil aí, que se dizem super apóstolos, das duas umas, ou eles se enquadram nisso tudo que eu disse aqui, que Jesus apareceu para eles, que eles viram Jesus, que conversou, e que Jesus chamou eles para o ministério, e que eles realizam milagres extraordinários, miraculosos, para credenciá-los como apóstolos. E aí então eu irei acreditar neles. De maneira que eu tenho informação, pela carta de Paulo, que ele foi o último a ver Jesus ressurreto, então nesse sentido, eu não acredito que nenhum desses apóstolos que estão hoje aí no Brasil, viram Jesus ressurreto, literalmente, que Jesus chamou eles em particular. Se eles não viram Jesus ressurreto, e se o Senhor Jesus não chamou eles para o ministério, literalmente, então eles todos estão enquadrados na categorias de falsos apóstolos, sem nenhum medo de falar isso, meus irmãos, porque senão nós vamos ferir princípios elementares nas Escrituras. Pastor, mas como faz então as pessoas que estão debaixo do ministério desses apóstolos? Leia a Bíblia, é a recomendação que eu dou. E aí, se a Bíblia te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não, fique cativo do ministério do apóstolo que se diz apóstolo. Então aqui Paulo diz, versículo 11, voltando para Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então já expliquei para vocês quem são esses apóstolos aqui. Entendido? Aqueles verdadeiros que o Senhor Jesus chamou. Que todos eles estão mortos. Não há nenhum apóstolo verdadeiro hoje vivo. Todos mortos. E todos eles bons. Alguém disse, não sei se eu posso repetir isso, que apóstolo bom e verdadeiro é apóstolo morto. De fato, todos eles já estão mortos. Se há algum apóstolo vivo, desconfie. Porque o único apóstolo vivo, por assim dizer, é Cristo. É Cristo. Ainda no versículo 11, meus irmãos, Paulo continua. E ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros para profetas. Eita, pastor, explique isso aí agora. Dom de profecia. Esses aqui, meus irmãos, recebiam, escuta isso, eles recebiam revelação direto de Deus para proclamar a palavra de Deus. Era mensageiros diretamente de Deus, dado pelo poder do Espírito Santo. Deus fazia isso. Hoje pela manhã nós vimos aqui a Ágabo, que era um dos profetas que desceram de Jerusalém, foram até Antioquia e que previu que haveria fome naquela época. Então Deus usava os profetas para anunciar a sua vontade. Meus irmãos, a pergunta que se faz é: hoje há profeta neste nível? Meus irmãos, nós entendemos que o dom de profecia hoje é a exposição fiel da revelação que Deus já nos deu. Toda a revelação de Deus, assim cremos, já foi dada para a igreja. É por isso que nós temos a Bíblia. Então, se você quiser saber se na igreja presbiteriana tem profeta, eis um aqui falando contigo, porque eu estou lendo a revelação que Deus deixou para a igreja. Eis aí a missão de profeta, de pregar a profecia. Agora, nós temos dificuldade, meus irmãos, com alguém que chega para nós com espírito de adivinhação. Suponhamos, e eu vou ser sincero para vocês, meus irmãos, o diabo é sujo. O diabo é enganador. O diabo pode usar as pessoas para deturpar aquilo que Deus quis para a sua igreja. Por isso é que nós temos muitos aí que adivinham o futuro. E pasmem vocês, meus irmãos, coisas que até mesmo acontecem. Então tome cuidado com o que você fica ouvindo extra Bíblia, ainda que seja verdade. Tome cuidado. Se for além daquilo que já está posto aqui, que seja anátema, disse Paulo aos Gálatas. Então, o dom de profecia, se você quiser saber se ainda existe,
Existe quando você abre a Bíblia e prega, e lê, e você então ensina. Mas ainda continuando aí no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Meus irmãos, aqui o dom de evangelista, o evangelista eram os missionários itinerantes. Nesse sentido, Paulo também se enquadrava como um evangelista. Todos os ministros devem fazer a obra dos evangelistas. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta dele, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo orienta Timóteo desta maneira, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Porque qual é o trabalho do evangelista? É sair e anunciar o evangelho, a mensagem que lhe foi entregue para proclamar. Então, a uns ele fez isso de uma maneira especial. Tem gente que tem o dom de evangelista mesmo. Tem gente que consegue sair com facilidade, abordar a pessoa e anunciar Cristo. Outros não têm tanta facilidade assim. Talvez aqui, neste local, haja alguém que tem dificuldade de compartilhar do evangelho com alguém. Talvez tenha dificuldade, não é que você não compartilha, você pode compartilhar de outras maneiras. Nesse sentido, meus irmãos, todos nós somos evangelistas. Se apóstolos são aqueles comissionados para uma missão, nesse sentido, todos nós somos apóstolos, porque todos nós devemos ir, fomos comissionados. Nesse sentido, todos nós somos profetas, porque nós precisamos, meus irmãos, anunciar aquilo que foi revelado. E todos nós somos evangelistas, mas existem uns que ele dotou de uma capacidade especial. Os apóstolos que nós já vimos aqui, os profetas que traziam a revelação da parte de Deus, e hoje ela já está aqui, e os evangelistas. E ele vai dizer mais, no finalzinho do versículo 11, olha aí, Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O dom de pastores e mestres, muitos estudiosos dizem aqui que esses aqui constituem um só ofício, não está dividido, é uma dupla função. São pastores que são mestres, e são mestres que são pastores. E existem pessoas dotadas desse dom, meus irmãos. Gente que tem vocação específica, que vai para um seminário, que se qualifica, que estuda teologia, que tem acesso à informação para poder melhor servir a igreja. A uns Deus fez isso, então não todos. E até hoje nós temos visto como Deus tem levantado homens dotados deste dom. E para encerrar, meus irmãos, a partir do versículo 12, ele vai falar que tudo isso daqui é para o benefício da igreja, para o crescimento da igreja. E o crescimento aqui não necessariamente numérico. O número é importante, meus irmãos. Nós não temos problema com o número. Queremos crescer em números. Mas aqui, meus irmãos, é crescimento para a edificação do corpo de Cristo. Que adianta uma igreja cheia de gente e vazia de conhecimento? Eu já disse aqui em outro sermão e repito, alguém já fez uma pesquisa aí no Brasil e chegou à conclusão que os evangélicos no Brasil, a maioria são tudo analfabeto de Bíblia, de conhecimento das coisas de Deus. É um povo que facilmente pode ser enganado. E não é difícil a gente chegar a essa conclusão não, meus irmãos. Mas vamos lá para o versículo 12, por gentileza. O aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Prestar atenção qual é a finalidade dos dons, meus irmãos, na igreja, é para aperfeiçoamento dos santos, e santos aqui, já disse no outro sermão, está gravado, mas eu repito, não são gente que morreu, que era boazinha e que foi canonizada.
e que agora são intitulados de santo, como nós temos uma grande religião na nossa sociedade que diz que santos são aqueles que fizeram ou marcaram a sua época dentro da igreja e que foram canonizados por um concílio, que decidiu que aquela pessoa então seria santo. Santo aqui são todos aqueles por quem Cristo morreu, vivos ou mortos. Melhor dizendo, quem estão vivos ou aqueles que já morreram. São gente por quem Cristo morreu. Então você que está aqui nesta noite e que tem convicção clara que Cristo morreu por você e que você é uma pessoa salva, eis aí uma pessoa santa. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas eu posso dizer: Santo Robson, Santa Ludmila, Santo Osiel, Santa Sara. Fica parecendo esquisito isso, mas é o que a Bíblia diz, meus irmãos. A palavra santo aqui no grego, kadosh, separado do mundo. Você foi tirado lá do mundo, sai para fora, sai do mundo e vem para Cristo. Estes foram santificados por causa do único santo de Deus, que é Cristo. Os nossos filhos, meus irmãos, são santificados, são santos. E vou mais longe um pouco. Até mesmo a irmã que é crente, o marido não é, o marido miserável que ainda nem se rendeu a Cristo, é santificado por causa da santidade na vida da esposa que é crente, fiel. E vice-versa, se o marido é crente e a esposa não, ela abençoa o miserável ou a miserável lá. É assim, é graça, meus irmãos, é bênção sem medidas. Então Paulo está dizendo que os dons é para aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço. Então, nesse sentido, nenhum de nós temos desculpas de dizer: não, eu não faço nada na igreja porque eu não sei fazer nada. Bom, se você não sabe fazer nada, então você está dizendo que você não foi alcançado ainda pela graça de Deus. É porque você está medindo pelo ministério visível do pastor, da equipe de cântico, ou quem está na mídia. Então você acha que são esses que têm dons na igreja. Meus irmãos, todos nós temos dons, até as crianças. Talvez o pastor não tenha aquele dom de orar intensamente, ainda que ele deva fazer isso, mas às vezes tem uma irmã que é caladinha na igreja, que não tem expressão nenhuma, mas que tem o dom de oração de maneira maravilhosa, que muitas coisas que acontecem na igreja não é resposta da oração do pastor, mas daquela irmã que nem aparece na igreja. Eu creio nisso, meus irmãos, porque todos nós somos usados por Deus, sem exceção, sem exceção. Ninguém é inútil na igreja de Cristo, ainda que você seja no corpo de Cristo o dedinho mindinho, mas o dedinho mindinho do pé tem a sua função. Se você perder o seu dedinho mindinho, você fica desequilibrado, você começa a andar meio esquisito. É necessário o dedinho mindinho. Então todos nós temos a nossa função no corpo. E aí Paulo diz no finalzinho do versículo 12: para edificação do corpo. Edificação aqui significa crescimento, meus irmãos. Temos que crescer, não podemos ficar só no fundamento, só na fundação, só nos alicerces lançados. O prédio tem que ser erguido. Não é isso que ele vai dizer aí no versículo de número 13? Olha rapidinho aí. Aqui nós temos essa evidência do crescimento, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa referência é Cristo, o nosso foco é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos que focar e crescer por causa dele, espelhar nele. Ele é o nosso exemplo de crescimento. Chegar à maturidade. Eu lamento dizer que tem muitos crentes na igreja, mais de não sei quantos anos na igreja, mais de 50 anos como cristão. Você vai sentar para conversar, você vê que parece um menino na fé, não é maduro na fé, não tem um conhecimento robusto daquilo que Deus deixou revelado na sua palavra. Precisamos crescer, meus irmãos, e crescer. Versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ou seja, está atrás da última novidade. Apareceu um profeta na internet aí que está arrastando multidão, lá vai o crente atrás dizendo: o homem de Deus.
Meus irmãos, consulta a doutrina. Quando você ouvir alguém pregando a palavra de Deus, veja qual é a doutrina que está sendo ensinada, porque nem todos que vêm falando em nome de Deus é da parte de Deus. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E qual é a minha medida de averiguação? As Escrituras, meus irmãos, as Escrituras. Então, não seja como meninos levados de um lado para o outro ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Existem alguém no nosso meio que tem como é que eu vou dizer isso aqui? A intenção proposital de conduzir as pessoas ao erro, com a Bíblia na mão. O diabo é especialista em fazer isso. Você acha que o diabo quer derrubar o crente sem a Bíblia? Ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus e não vai fazer com você? Versículo 15, vamos lá para encerrar aqui que já está indo longe. Diz assim o verso 15: mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vocês prestaram atenção, meus irmãos? Seguem a verdade, não seja discípulo do homem, não seja seguidor do homem, porque o homem é falho, o homem está na total dependência de Cristo, que é a cabeça. Você tem que ser um discípulo de Cristo. Então, o verdadeiro discipulador é aquele que ensina o seu discipulado, não sei se eu posso falar isso, a imitar a Cristo, não a imitar ele mesmo. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas Paulo disse para sermos imitadores dele, que é verdade. Mas por quê, meus irmãos? Diz Paulo, porque eu tenho imitado a Cristo. A nossa referência é Cristo. Lamento dizer que nós estamos vivendo uma época em que muita gente, e aí é na área da pregação, imita o seu líder maior. Pensa, meus irmãos, aqui na igreja, os irmãos que pregam aqui, começar a imitar o pastor Elton, até no tom, o jeito do pastor Elton. Se eu fico com a mão meia torta assim, ele começa também a pregar com a mão torta, porque ele está imitando o líder dele. Em vez de ser exemplo de Cristo, que coisa, que meninice é essa? É isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Cresça. E ele encerra, e eu também encerro aqui, versículo 16. Aliás, seguir a verdade em amor. Deixa eu citar aqui para vocês Provérbios 27, 6. O livro da sabedoria. O livro de Provérbios é cheio de sabedoria, meus irmãos. Provérbios 27, versículo 6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, ou enganadores, são enganosos. Entenda a palavra ferir aqui, tá bom, meus irmãos? Leais são as feridas feitas pelo que ama, ou seja, quem ama vai falar a verdade, e às vezes a verdade fere. Lembra das palavras de Agostinho de Hipona? É atribuído a ele esta frase: feriste meu coração com tua palavra, e eu te amei, falando de Cristo. Porque a palavra de Cristo é como uma espada mesmo que penetra, meus irmãos, é como uma brasa que queima o nosso coração, mas por amor. Quem ama fala a verdade, ainda que a verdade doa, mas ela tem que ser dita com amor, ainda que ela fere. Que coisa! Então você segue a verdade em amor. E o versículo 16 de Efésios 4 diz assim, aqui é uma cooperação espiritual, meus irmãos. Diz aí o versículo: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vocês prestaram atenção aqui? Alguém usou um exemplo da igreja, e eu vou repetir. A figura, eu esqueci de quem, a figura eu não sei de quem é, mas a linguagem é minha, que disse que muitos assemelham a igreja como um ônibus, que o pastor é o motorista que conduz a igreja, o tesoureiro é o cobrador e os membros são os passageiros que entram, sentam para ver como o pastor vai dirigir o ônibus. Você paga o cobrador dando o seu dízimo e vão ver como é que essa igreja vai ser tocada. Meus irmãos, igreja não é assim não.
Se você ficar esperando só pelo pastor e pela liderança da igreja, nós não vamos longe. Mas agora, se cada um se dispuser, se cada um se unir, a gente sempre fala isso no início do ano com a igreja. Olha, meus irmãos, se cada um aqui ganhar um para Cristo, no final do ano essa igreja vai multiplicar de membro. Mas o que a gente tenta fazer é o seguinte: pastor, nós pagamos para o senhor fazer a igreja crescer. E tem liderança que chega a ser tão penosa para o pastor, que se a igreja que o pastor está pastoreando não cresce, ele põe o pastor para fora e chama outro para fazer para o pastor fazer aquela igreja crescer. Como que isso dependesse do pastor. É de todos nós, meus irmãos. Eu sei que uns têm dificuldades, outros têm mais facilidade, mas a missão é de todos nós. Para mim, a igreja, essa figura agora eu acho que é do reverendo Augusto Nicodemos, a igreja é como um barco, que a liderança da igreja está lá com o remo na mão, e todo mundo na igreja também com o remo, só que a liderança diz, um pouquinho para a esquerda, e todo mundo remando, agora para a direita, e assim o barco vai, enfrentando as ondas, o mar bravio, e todo mundo remando, não só alguns. É disso que Paulo está dizendo aqui para a igreja. E eu concluo, meus irmãos, nós temos aqui a visão de Deus para a igreja. Se você quiser saber o que é que Deus pensa da igreja, olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é igreja, meus irmãos. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor. Então, para você saber se uma igreja é verdadeira, apesar da fidelidade escriturística sendo pregada, você vê no meio dessa igreja se há manifestação de amor, se as pessoas amam mesmo umas às outras, se existe unidade no meio da igreja, se há diversidade no meio da igreja, e se há maturidade na igreja, porque eis aqui as características de uma igreja. Às vezes na igreja presbiteriana nós preparamos os novos membros com aquela classe chamada catecúmeno, de preparação para se tornar membro. Às vezes, meus irmãos, fica aquela sensação seguinte: a gente instrui e ensina teologia para as pessoas, aí acabou aquele período, 12 aulas, e a pessoa se torna membro, aí com muita facilidade a pessoa pode ter aquela falsa sensação de dizer, agora eu já sou membro, eu vou sentar aqui e vou só... Não, continua o conhecimento, meus irmãos, para a glória de Deus e para a exaltação do único Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, aqui está o desafio para vocês que vieram aqui esta noite. O culto vai acabar, o culto público, e vocês irão embora. E aí? Como é que vai ser? O que é que você vai fazer com tudo isso que você acabou de ouvir aqui agora? Será apenas um ouvinte? Você vai ser aquele que entendeu equivocadamente o que Isaías ouviu, quando Deus disse, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aí alguém diz assim, eis ali, envia ele. Não, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu estou à disposição. Quem sabe nessa noite Deus quer te usar. Eu sei, meus irmãos, que nós enfrentamos dificuldades, aflições. Pode ser que tenha alguém aqui que está passando por grandes problemas, eu não sei, talvez emocionais, talvez não consegue dormir à noite, e aí você ouvindo isso, você fala, pastor, eu não consigo nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Mas quem cuida de você não é você, porque você não tem estrutura emocional para cuidar de você mesmo. Quem cuida de você é quem morreu por você, e Ele é poderoso para te usar, mesmo nesta fraqueza. Então, quem sabe o Senhor Deus vai te dar uma oportunidade hoje ainda, ou talvez hoje ainda você possa ter essa atitude de enviar uma mensagem para alguém, de conversar, de chamar alguém para tomar um cafezinho na sua casa e evangelizar. Ore pelo teu vizinho que fica te perturbando lá, que você fica chateado com ele, e uma hora convida ele para tomar um café contigo na sua casa, e diga para ele, olha, tem uma semana que nós estamos orando por você, pela tua família, tem algum pedido de oração especial? Talvez você vai ter uma surpresa, meus irmãos. Evangeliza, não perde tempo, aproveita as oportunidades, não cale, fale a todo tempo. Essa é a missão da igreja, porque você é alguém muito importante no corpo de Cristo. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, às vezes, Senhor, é tão fácil falar,
porque nós temos conhecimento, nós bravatamos muito, Senhor, e o Senhor conhece a nossa vida e sabe que somos tão pequenos no agir. Senhor, nós agradecemos-te porque moramos numa região onde temos liberdade para pregar o teu santo evangelho, anunciar essa verdade que salva, especialmente, Senhor, numa sociedade em que há muitos equívocos, muitos falsos entendimentos, e o Senhor tem nos dado o privilégio, a alegria de conhecer-te pelas Escrituras. Ó Senhor, que este conhecimento não seja somente para nós apenas crescermos na graça e nesse conhecimento, mas para outros, Senhor, que possa superabundar em outros, especialmente naqueles que sofrem e que estão longe, Senhor, da tua graça, porque o meio que o Senhor salva é ouvindo da revelação escrita, e o Senhor pode fazer isso usando até mesmo as crianças. Ó Deus, quantas oportunidades as nossas crianças têm de anunciar este evangelho a outros amiguinhos. Dê aos pais, Senhor, sabedoria de ensinar os filhos a se tornarem missionários dentro de casa e fora de casa, porque nós cremos que o Senhor usa as crianças, ó Deus, mas dê convicção para nós, os pais, os avós, de saber, ó Deus, que esta missão é uma missão honrosa, graciosa, que o Senhor escolheu alguns e dotou de dons para isso. Que privilégio, Senhor, sermos agentes do reino do Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, move os corações para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.